Fala galera, então, projeto Tira Fôlego, Enem Geografia. A gente fala um pouquinho sobre demografia, pegando a transição demográfica brasileira, os estudos, né, sobre população brasileira. A gente precisa ter uma boa interpretação sobre, né, um gráfico de transição demográfica, sobre pirâmides etárias. Isso parece quase que obrigatório, né, ser cobrado nos vestibulares. A gente pode perceber que, cara, uma boa prova tem questões sobre população, tá bom? Beleza. O que a gente está mostrando aqui, gente? Um gráfico, né, que está mostrando a transição demográfica brasileira. Vamos entender isso. Vamos pegar aqui esse gráfico, essa imagem, tá? Então, existem, né, formas diferentes de apresentar a transição demográfica, com fases diferentes, a partir de estudos, né, desenvolvidos por especialistas, professores diferentes, mas isso não influencia no seu entendimento vestibular. Da forma clássica, né, nós temos a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase. Daqui a pouco a gente fala, né, o que muitos especialistas já começam a apontar como a quinta fase, tá? Então, gente, primeiro, a gente está analisando as taxas de natalidade e mortalidade de um país ou de uma região ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de natalidade e mortalidade, a gente está fazendo referência ao crescimento vegetativo ou natural de uma população, tá? Leve-se em consideração que o crescimento populacional também faz referência não somente ao crescimento vegetativo, mas ao saldo migratório. Aqui não. Aqui a gente está falando sobre crescimento vegetativo ou natural. Então a primeira fase, aquela fase conhecida como equilíbrio primitivo, é aquele momento onde o país ainda não avançou, né, do ponto de vista urbano industrial, a população majoritariamente trabalhando no campo, no setor primário, né, cuja a caracterização é as altas taxas de mortalidade e as altas taxas de natalidade. Então significa que nasce muito, morre de muito, crescimento vegetativo baixo, tá? Quando o país inicia, né, a sua fase aí, desenvolvimento urbano industrial, a tendência é que a mortalidade caia, enquanto a natalidade continue alta. Esse distanciamento entre a taxa de natalidade e mortalidade, né, leva a um intenso crescimento demográfico, né? Obviamente que cada país apresentou essa fase de uma forma mais amena, mais rápida ou, né, mais expressiva. Nos países subdesenvolvidos, né, é muito comum você utilizar a expressão explosão demográfica devido ao processo urbano acelerado e caótico, né, de muitos países, cujo reflexo trouxe, né, mudanças rápidas, abruptas aí, à medida que, com o avanço urbano industrial de alguns países, né, tivemos saneamento básico, campanhas de vacinação, maior acesso à alimentação, maior acesso a tratamentos médicos, a remédios, né? Com isso levou a essa queda da mortalidade, tá bom? A terceira fase, o que a gente vai ser marcada, né? Pela queda mais significativa da natalidade, pela própria lógica da urbanização, o custo de vida, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, maior grau de escolaridade da mulher, a maior difusão de métodos contraceptivos, políticas, né, de planejamento familiar, tudo bem? Então nós temos aí, né, um crescimento moderado, uma desaceleração do crescimento, fase onde o Brasil se encontra hoje. E a gente pode perceber que a quarta fase aí representada, né, é o famoso regime moderno, né, o equilíbrio moderno, onde nós vamos ter baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade, concluindo essa transição, né, de uma realidade de um crescimento vegetativo baixo, mas devido às altas taxas de natalidade e às altas taxas de mortalidade. A realidade, né, de um regime demográfico moderno é justamente nós temos um baixo crescimento vegetativo, mas agora pela baixa natalidade e a baixa mortalidade, típico dos países que já concluíram, né, a transição demográfica, com países principalmente desenvolvidos e alguns emergentes. Tá legal? Isso aqui, gente, serve para os estudos, né, regionais, nacionais, ou seja, esse entendimento que é básico, né, não somente para países. Como a gente vai perceber daqui a pouco, né, os estados brasileiros, as unidades federativas brasileiras,
apresentam realidades, né, demográficas diferentes. Tá certo? Só um detalhe, né? Muitos países já passam a apresentar uma fase chamada inverno demográfico, né? Como, por exemplo, a Europa. Você pega lá, por exemplo, qual é o continente que apresenta maior taxa de mortalidade? A África. Ah, beleza, as condições socioeconômicas, né? Todo o resultado da política exploratória, né? O modelo econômico extremamente predatório sobre a África, né? Principalmente ao longo da evolução do sistema capitalista. Legal. Uma segunda é a Europa, em termos percentuais. Por quê? Alta taxa de mortalidade por uma grande concentração de idosos devido à alta expectativa de vida. Então, alguns países, né, europeus, né, principalmente, já apresentam problemas severos. A Rússia, né, Itália e tal, problemas severos em termos de população. Né, em termos que é o inverno demográfico, ou seja, um crescimento vegetativo negativo. Então, muitos países recorrem a curto prazo à questão migratória para equilibrar a sua população economicamente ativa, né? Porque isso traz um custo maior da mão de obra, menor atratividade de empresas, menor arrecadação do Estado, porque você diminui, né, aquele corpo econômico da população, que é a população que mais compra, que mais ofertar ao trabalho, que mais paga impostos, e ao mesmo tempo aumenta o custo social do Estado com a Previdência. Então, o imigrante é visto, né, como uma medida emergencial, estímulo à imigração. Olha o exemplo da Alemanha na Europa, né? Por outro lado, né, assim, a médio e longo prazo, busca-se estimular o aumento da taxa de fecundidade para aumentar a taxa de natalidade, né? Aí isso entra, inclusive, na questão dos problemas, né, imigratórios. Você não pode esquecer, porque são políticas seletivas, tapete vermelho para uns, muros, cerca, xenofobia para outros, tá? Então a gente pode estar falando sobre isso. Legal? Gente, dá uma olhada aqui, ó. Olha o número de habitantes do Brasil. O que o Brasil está acontecendo? Olha, por exemplo, os anos 50, os anos 60, olha como nós tivemos um crescimento mais acentuado do número de habitantes do Brasil, de um crescimento vegetativo. Não é pelo saldo migratório, né? Principalmente, até porque a partir dos anos 80 o Brasil já se tornou, com a crise, né, da ditadura, desse modelo, do esgotamento desse modelo, né, a partir dos anos 80 com a ditadura, nós temos uma repulsão maior do que uma atração, ou seja, nós temos mais saída de pessoas do que entrada, certo? E no Brasil, se dependesse do número de bebês, a população já teria encolhido. E a população está crescendo, então isso mostra que está aumentando a expectativa de vida, né? Está diminuindo a mortalidade. Então, chegamos aí em 2020 com uma população aproximada de 211 milhões, né, de brasileiros. Então, você pode perceber que o Brasil está desacelerando seu ritmo de crescimento, tá? Isso fica mais nítido a partir da análise desse gráfico aqui, ó. Olha o que me mostra. Olha só, por exemplo, o período, né, dos anos 60, né, dos anos 50, do avanço urbano industrial no Brasil, tá certo? E depois, principalmente a partir dos anos 80, anos 90, nós tivemos já uma diminuição desse índice, desse ritmo de crescimento vegetativo, tá bom? Certo? E a gente pode jogar aqui, né, o esquema da transição demográfica brasileira, que é justamente isso que a imagem, né, que a imagem está pedindo, que o gráfico está pedindo, tá? Olha, por exemplo, essa pirâmide etária, gente. Quando a gente analisa uma pirâmide etária, nós temos uma divisão por faixas etárias e também entre homens e mulheres, né? Então, quando a gente fala de faixa etária, dentro de uma visão tradicional, é a base da pirâmide, a população jovem, de 0 a 19 anos. Né? Nós temos o corpo da pirâmide, que é a população dos 20 até os 59 anos, né? E nós temos o topo da pirâmide, que é a população idosa ou envelhecida. Né? E o que a gente pode perceber? Pegando a legenda, né, o azulzinho representa a década de 60, o laranjinha aí, o último censo demográfico brasileiro de 2010, e olha o que nós tivemos. Um estreitamento da base, né, um alargamento do corpo e uma ampliação do topo. Isso está dizendo que a população está envelhecendo no Brasil. Né? A maior parcela da população brasileira está no corpo da pirâmide. Isso representa aquela fase que eu citei para vocês de bônus demográfico, ou janela demográfica, que é uma fase economicamente muito, mas muito favorável. Tá? É uma fase muito, muito favorável.
Outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, que a gente não pode esquecer, é o seguinte, né? Existem Brasis. Olha como as pirâmides etárias, elas são diferentes nas unidades federativas. Não precisa nem analisar unidade por unidade, mas avaliem, por exemplo, as macro-regiões. Reparem, olha como, por exemplo, né, o sul e o sudeste brasileiro já apresentam feições mais próximas de uma conclusão da transição demográfica, com uma base estreita, um topo mais largo, baixa natalidade e alta expectativa de vida. Olha, por exemplo, porções do Nordeste e, sobretudo, os estados do Norte, como eles representam ainda, né, aquelas feições de atraso na transição demográfica, tipo de regiões subdesenvolvidas, com altas taxas de natalidade. A gente pode analisar isso a partir de uma base muito larga e um topo muito estreito, com baixa expectativa de vida. Daí as críticas, né, de você homogeneizar, por exemplo, a questão da previdência social, a questão das aposentadorias, a reforma trabalhista, né, a reforma da previdência, né, recente, também trouxe debates como esse. Então, muitas regiões brasileiras que apresentam uma expectativa de vida muito abaixo, né, de porções do sudeste, do sul do Brasil, gente, a população não vai se aposentar, né? Beleza? Só para a gente dar uma refletida aí. Então, assim, é muito importante esses conceitos. Obviamente que eu estou fazendo apenas uma pincelada, né, básica aí para vocês sobre esses temas de grande importância. É sempre bom, né, fazer o maior número de questões, aprofundar, fazer uma leitura, fazer uma revisão. Então o objetivo aqui é mais uma revisãozinha, mais um apontamento sobre os pontos principais, certo? Vamos lá para a questão. A questão começa assim, ó. O elevado crescimento vegetativo nos anos 60 do século passado é atribuído à redução da mortalidade, em razão de outros fatores, pelas melhores condições médico-sanitárias. Então, nos anos 60 nós temos um grande avanço urbano industrial, maior saneamento, né? Água, esgoto, coleta de lixo, melhor oferta de alimentos nas cidades, né? Atendimento médico hospitalar, beleza? Então, um momento de, né, queda da mortalidade e ainda, né, apresentando taxas de natalidade mais elevadas. Beleza? Olha bem, ó. O crescimento demográfico no período anterior aos anos 40, lembrem-se que início do processo urbano-industrial brasileiro, né, nós temos aí o advento com a era Vargas, anos 30, nos anos 40 já vivendo o período do Estado Novo varguista, é um momento de grande boom, né, devido ao forte intervencionismo do Estado, colocando em prática, né, de uma forma autoritária as suas diretrizes, entre elas econômicas, dentro de um modelo urbano-industrial, né, visto por Vargas. Vargas queria modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializado. Óbvio, né? As maiores potências industriais econômicas, período das potências industriais. Beleza? Então o crescimento demográfico anterior era baixíssimo, tá? Devido às altas taxas de natalidade e de mortalidade infantil. Gente, é de mortalidade geral, né? Quando a gente fala que isso era baixo, né? Era baixo, porque você tinha altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Gente, o conceito de mortalidade infantil está relacionado apenas ao número de nascimentos, né, de crianças que nasceram vivas. Como pode nascer morto? Pode. Tem até o termo, natimortos, né? A cada 1.000 crianças nascidas vivas, quantas morrem antes de completarem um ano de vida? Então, a cada 1.000 nascidas vivas, 23, 24 morreram, né, antes de completarem um ano de vida. Então, a taxa de mortalidade infantil daquele país vai ser 24. E o que a gente tem aí? Quanto maior o grau de desenvolvimento, qual maior, né, o avanço, né, do IDH, por exemplo, menores, né, são as taxas de mortalidade infantil. Beleza? O estágio da transição demográfica se concluiu a partir do momento em que a fecundidade começou a declinar numa razão de 4 filhos por mulher, né? Então a gente vai perceber que o Brasil vai avançando a transição demográfica, um dos reflexos é a redução da taxa de fecundidade, né, a taxa de fertilidade. Hoje, a taxa de fertilidade está abaixo da taxa de reposição, que é 2,1, né? Então, como eu falei para vocês, se dependesse apenas do número de bebês, do número de nascimentos, a população brasileira já teria encolhido, tá? Então, a transição demográfica ainda não foi concluída, beleza? A tendência aí que só
que aconteça nas próximas décadas, segundo as projeções do IBGE. Tá legal? Olha a D. Entre os anos 1890 e 1930, o crescimento natural da população esteve diretamente e exclusivamente relacionado ao processo migratório. Gente, quando a gente fala de crescimento natural ou vegetativo, a gente está se referindo à relação entre natalidade e mortalidade. Certo? Beleza? O crescimento populacional é a relação entre crescimento vegetativo, que é a diferença entre natalidade e mortalidade, mais o saldo migratório, que é justamente a diferença entre imigração e emigração. Beleza? Quando a gente fala de crescimento natural vegetativo, é natalidade e mortalidade. Olha, a queda rápida da natalidade e da mortalidade a partir dos anos 2000 é explicado pelo intenso processo de urbanização, sobretudo na região sudeste. Primeiro, né, a queda, né, da taxa de natalidade já é uma relação que começa ali nos anos, né, mais explícita nos anos 80, nos anos 90. A mortalidade já é uma realidade de queda, já com o avanço da urbanização no início, né, do século XX, né, já na primeira metade do século XX, principalmente a partir dos anos 40, tá? Os anos 30, anos 40. Beleza? Então, nosso gabarito tá aqui, ó. Então, precisa ter um conhecimento básico aí sobre a transição demográfica e, sobretudo, o Brasil, né? Tem que entender isso. Show, galera? Então, daqui a pouco a gente volta.